Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre algumas coisas que a gente insiste em se preocupar, né, nessa vida e que a gente nem deveria, porque são coisas que ou não estão no nosso controle ou não fazem muita diferença na forma que a gente, né, escolhe viver. E a primeira preocupação ali que a gente normalmente tem, que é completamente inútil e que atrapalha demais a nossa vida, é a preocupação do que os outros pensam sobre a gente. Tem uma frase que eu acho bastante clichê, mas que é muito verdade também, que é o que os outros pensam sobre a gente é um problema deles, não nosso. Mas assim, na teoria, né, sempre vai ser mais fácil do que na prática, né? A gente tem consciência disso, a gente tenta internalizar isso, mas no dia a dia a gente sempre cai nessa armadilha de ou pensar demais antes de fazer algo com medo do que a opinião das outras pessoas, ou deixar até de fazer algo porque fica com medo dos julgamentos, então a gente deixa de viver ali bastante coisa por causa do julgamento e opinião das outras pessoas. Eu sou uma pessoa que pensa muito sobre o que os outros vão pensar de mim quando eu decido fazer alguma coisa ali que é fora da minha zona de conforto, né? Que é fora daquilo que esperam de mim. E é um saco isso. Eu tô tentando muito melhorar, mas é uma coisa que a gente não consegue, né? Como eu falo sempre aqui, né? Hábitos e comportamentos de uma vida inteira não é fácil você mudar de um dia pro outro, mas a gente pode fazer uma coisa aqui ou ali que vai ajudando a gente melhorar aos pouquinhos ao longo do tempo. E apesar de eu sempre na minha vida ter me preocupado demais com o que as pessoas iam achar de mim, mesmo assim eu não deixei de fazer muitas coisas. Eu acho que eu nunca deixei de fazer alguma coisa, na verdade, com medo do que as pessoas iriam falar. Eu sabia, eu tinha ali aquele medo, eu tinha um receio, só que isso não me paralisava. E eu fico brava, eu fico com raiva, eu fico querendo chegar pra pessoa, né? Quando eu fico sabendo que alguém fez um comentário ou outro sobre alguma coisa que eu decidi fazer pra minha vida, ou alguma situação que aconteceu, da forma que eu reagi. Então, eu fico brava, eu quero lá discutir, eu quero falar um monte de verdade na cara da pessoa. Mas isso também de alguém chegar e falar, ah, fulano falou isso de você, é muito esporádico, né? Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas com as coisas delas, né? A gente está mais preocupado com as nossas coisas do que com as coisas dos outros, do que com o que os outros estão fazendo, né? Como os outros estão vivendo. E quando a gente foca muito na opinião dos outros, a gente esquece muito disso. De que realmente, às vezes a pessoa fala ali, comenta alguma coisa, mas depois de 20 segundos ela já esqueceu da nossa existência. Aquilo ali não faz diferença na vida dela. E aí tem uma parcela, né, de pessoas que realmente gosta de falar, para a vida delas para opinar, para dar as opiniões sem serem, né, requisitadas. Mas eu acredito que a maioria das pessoas emitem a opinião delas ali, como a gente também faz sobre vários assuntos, que é outro ponto que eu tô tentando me policiar. E a gente comenta em 20 minutos, 20 segundos depois, assim, 20 segundos eu tô chutando, mas às vezes é 5 segundos depois, a pessoa não tá nem aí, ela volta a fazer as coisas dela, cuidar da vida dela, e a gente fica naquela preocupação exagerada, né? Então eu acho o problema quando a gente deixa de fazer algo, preocupa demais com a opinião dos outros antes de fazer algo. Eu acho que o problema maior é a gente criar aquele cenário na nossa cabeça, né? De que as pessoas vão falar. Então, um outro motivo que eu acho que é inútil essa preocupação é porque as pessoas, elas não sabem o que passa 100% na sua vida. Só você que sabe. Só você que sabe o que você sente, só você que sabe como você vive 100%. Só você sabe os seus sonhos, as suas vontades, o que te faz feliz, o que te faz triste. Então, qualquer opinião, qualquer crítica que a pessoa faça em relação a você, em relação à sua vida, suas atitudes, é uma crítica baseada nas experiências daquela pessoa. Então, o que ela viveu na vida dela, os traumas que ela passou, as alegrias que ela passou, a bolha ali que ela vive, tudo isso influencia na opinião dela sobre você. Então, por isso que aquela frase que eu falei que é clichê, eu acredito que é muito verdade. Porque é isso, porque o que as pessoas pensam sobre a gente é um problema delas. Porque é baseado nas experiências, na vivência de vida delas, não nossa. Outra questão também que eu acho realmente muito inútil a gente ficar se preocupando, mas também é uma coisa que eu luto diariamente, é em relação às coisas que já aconteceram. Sabe ali quando a gente fica remoendo coisas que já aconteceram, coisas que já passaram e a gente entra num looping infinito
de relembrar, sentir culpa, sentir tristeza e aí relembrar de novo, aí sentir culpa, sentir tristeza, ou às vezes sentir vergonha. Então, não tem nada mais sem propósito do que isso. Por quê? É legal sim a gente ter plena consciência das coisas que aconteceram no passado, como foram as nossas reações, como nós nos sentimos, o que a gente pode aprender ali com aquilo que passou. Só que isso a gente faz uma vez, depois que a gente aprendeu a lição, não tem por que a gente ficar revisitando o passado e sofrendo de novo. A gente pensa sobre aquela situação que aconteceu, a gente analisa a nossa reação, analisa o que poderia ter feito de melhor e aí aprendeu a lição, bola pra frente. Porque pensa comigo, por exemplo, aconteceu uma situação e eu agi de uma forma que depois eu senti culpada, eu me senti triste. Só de eu ter aquele sentimento depois quer dizer que, de certa forma, eu me arrependo daquilo, da forma que eu agi, né? Eu me arrependo de ter agido daquela maneira ou reagido daquela maneira. Então isso já é uma lição aprendida, né? Se eu pensei, senti culpa, não quero fazer aquilo de novo, quer dizer que eu aprendi uma lição. Agora, se de tempos em tempos eu volto naquela situação, eu relembro aquela situação e eu sinto novamente todos esses sentimentos que eu senti quando passou, né? Logo depois que passou aquela situação. E aí eu continuo relembrando, de tempos em tempos eu vou relembrando, além de ter sentido aquela primeira sensação, aquele primeiro sentimento de arrependimento, de culpa, de vergonha, eu vou continuar sentindo ao longo do tempo. Então é como se eu vivesse aquela situação de novo e de novo e de novo, sem fim. E aí, remoendo isso, eu trago de volta todos esses sentimentos. Isso não é uma coisa boa, isso não tem serventia nenhuma. Por quê? Porque a lição já foi aprendida lá atrás, na primeira vez que eu senti aquilo. Então, toda vez que vem esses pensamentos, né, querendo relembrar as coisas que já passaram, lá ficar ali remoendo, eu paro, eu identifico que isso está começando a acontecer e eu tento ocupar minha cabeça com alguma outra coisa, né? Que mesmo que passe ali, sei lá, 2 horas só e aquele pensamento volte de novo e eu tenho que procurar outra coisa para fazer para preencher a minha mente, eu tento fazer isso porque não é legal, a gente fica sentindo angústia, sentindo ansiedade, sentindo tristeza por uma coisa que já passou, que não tem como ser modificada, já foi, a gente não tem controle mais sobre o que já aconteceu. E aí, na mesma lógica de não ver sentido na preocupação em relação às coisas que já passaram, eu também não vejo sentido de me preocupar em relação às coisas que ainda não aconteceram. Mas isso eu digo racionalmente, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E a ansiedade nada mais é do que se preocupar em excesso com o futuro, se preocupar com as coisas que não aconteceram ou que talvez nem aconteçam. É difícil para mim, como uma pessoa bastante ansiosa, reverter isso, né? Melhorar nessa questão. Mas racionalmente eu sei que não faz sentido nenhum. E também eu tenho aplicado algumas coisas, né? Tentado preencher minha mente com outras coisas do presente, me trazer mais para o presente quando começam esses pensamentos de preocupação com o futuro, de preocupação com compromissos que eu tenho, de preocupação se eu vou dar conta de fazer tal coisa, preocupação em relação à saúde. São coisas, como eu falei, que eu não tenho controle. Não vai adiantar nada eu pensar nas coisas que ainda não aconteceram, se eu nem sei se realmente elas vão acontecer. Então eu sofro agora porque eu sofro antecipadamente que as coisas vão acontecer, e aí chega no futuro, se elas acontecem eu sofro de novo, e se elas não acontecem, eu sofri à toa. E aí outra preocupação que a gente normalmente tem de forma corriqueira em relação ao que não é da nossa responsabilidade. Eu entendo que cada pessoa tem ali a sua parcela de responsabilidade dentro, né, de uma sociedade, de um núcleo, né? Seja ele familiar, do trabalho, dos amigos. E às vezes tem muitas pessoas que não querem cumprir essas responsabilidades, que não querem fazer o seu papel, né? Assumir as suas responsabilidades. E aí a gente que tem esse senso, tem essa consciência de que a gente precisa fazer a nossa parte, a gente tende a se preocupar demais se a outra pessoa vai fazer ou não o que é de responsabilidade dela. Ou a gente tende a ficar muito revoltado, pelo menos eu fico muito revoltada quando eu vejo que aquela pessoa tá jogando a responsabilidade dela em cima das outras pessoas. E isso é algo que muito me incomodou durante muito tempo. E esse é um ponto que de uns tempos pra cá eu tô assim, ó, nem aí mesmo mais. Eu não tô mais querendo me preocupar com o que é de responsabilidade das outras pessoas. É o que eu sempre falo, né? Todos nós somos adultos, né? Pessoas que têm responsabilidades são pessoas adultas. Então,
Todos somos adultos. Por que que eu tenho que ficar lembrando a outra pessoa que aquilo é responsabilidade dela? Eu não tenho que ficar lembrando ela. Se ela esquece ou se ela se finge esquecer, o que eu posso fazer? Nada, eu vou pegar aquela pessoa e, pelo braço e mandar ela fazer lá e levar ela para fazer? Não, a gente não faz isso com adulto. A gente nem faz isso com uma criança, imagina com um adulto. Então, eu não tenho que ficar me preocupando com isso, eu tenho que me preocupar com o que é da minha responsabilidade, com o que eu tenho que fazer e fazer aquilo muito bem feito. Então, trazendo para o dia a dia, eu poderia aqui dar inúmeros exemplos, né? Desde a organização ali de uma família, as tarefas domésticas, desde as responsabilidades em relação a um parente doente, ou as responsabilidades em relação à sua área do seu trabalho. Então eu cheguei à conclusão que a única pessoa que sai prejudicada nisso sou eu, porque eu me desgasto. E aí eu parei com isso, porque eu entendi que ou eu assumo o que é de responsabilidade daquela pessoa, faço o que ela deveria fazer e me sobrecarrego e fico triste e não faço as minhas coisas que eu deveria, porque eu tô ocupada fazendo o que é meu e o que é da pessoa, e não falo nada e não reclamo, ou eu deixo pra lá, faço a minha parte da forma que eu acredito que tem que ser feita e deixo a pessoa um dia ter consciência e fazer, ou ninguém vai fazer e deixa sem fazer. Então é isso, essas são as coisas maiores assim que eu preocupo no meu dia a dia, que eu sei que várias pessoas também se preocupam demais com isso, e são coisas que eu tô tentando não me preocupar mais, porque como eu falei, não tem utilidade, né? É só preocupação, é só uma carga mental desnecessária que a gente poderia estar gastando com coisas mais produtivas, com coisas que realmente a gente tem um certo controle. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até mais!